Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guiber aqui, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o fim da carreira de Ben Simmons e como está sendo, no mínimo, triste por tudo que ele já viveu, por tudo que ele já causou, por ele já um dia ter sido conversado na mesma intensidade que a gente fala hoje sobre o Victor Wembanyama, sobre Cooper Flagg, colocado na mesma prateleira sobre LeBron James. Inclusive tem até um clipe que viralizou, tipo, em todos os lugares do mundo, que é um jornalista, né, um analista esportivo lá norte-americano falando: está tudo bem, você pode se aposentar em paz agora, LeBron James, pode deixar que eu assumo daqui. Isso o LeBron tinha, sei lá, uns 36 anos, o Ben Simmons estava ali na sua temporada em que ele foi mencionado na corrida de defensor do ano, foi mencionado em vários títulos individuais, inclusive tinha recém ganho um prêmio de novato do ano, e hoje a gente vê o quão trágico foi a carreira de Ben Simmons e o como esse fim vai ser mais triste ainda, tendo em vista o potencial que ele tem, o jogador que ele poderia ser, isso por causa de um pequeno detalhe e também por causa de saúde mental. Querendo ou não, a parte do mental atrapalha muito o atleta dentro de quadra. Antes da gente começar o assunto, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, faz isso agora ou no final do vídeo, caso esse vídeo te agregue de alguma forma, se você gostar do conteúdo, do que você vai ver por aqui. Temos vídeos diários nesse canal, então seja bem-vindo à comunidade. Se você for um Trash Talker raiz, já vai deixar aquele like sabendo que esse vídeo foi feito pensando em você. Agora, sem mais enrolação, bora começar. Uma das coisas que eu chequei antes de eu começar esse vídeo foi se o Ben Simmons tinha postado algum treino, algum workout. E a única coisa que eu achei nas páginas do Instagram que eu sigo, que fala sobre NBA, que postam notícias, highlights e tudo mais, são vídeos antigos dele treinando arremesso, justamente para reviver aquele ciclo do Ben Simmons. Para vocês que nunca viram o ciclo do Ben Simmons, é esse que eu vou colocar na tela aqui para vocês. Que basicamente a gente está agora neste exato momento na off-season, onde ele posta um vídeo treinando, aí a temporada começa, aí ele joga muito mal, aí ele tem uma lesão aleatória que deixa ele de fora do resto da temporada, e depois a gente volta para esse ciclo novamente na próxima temporada, ele postando um vídeo de treinamento. Isso aconteceu pelo menos umas 4 vezes já, desde a época dele do Philadelphia 76ers. E o curioso é que o Ben Simmons, quando ele chegou na liga, ele era indiscutivelmente o jogador mais próximo de LeBron James como calouro que a gente havia visto. Habilidade de lidar com a bola na mão, habilidade de passe, de achar os seus companheiros, de facilitar o jogo, de jogar na transição com muita explosão, ser muito efetivo na hora de finalizações, um arremesso bem ruim e versatilidade defensiva, o cara que defendia basicamente da 1 a 5 sem problema algum. E foi essas características que facilitaram para o Philadelphia 76ers ter bons resultados e sonhar com um futuro promissor, colocando ele ao lado do Joel Embiid, que é um big que espaça a quadra, colocando depois o Markelle Fultz nessa conversa, já que ele era um dos melhores arremessadores de toda a NCAA, o melhor arremessador da classe dele, e ali estava formado o Big Three. Só que o problema é que eu vejo a passagem do Ben Simmons ali no Philadelphia 76ers em 3 etapas. A ascensão meteórica, onde ninguém sabia como aquele cara era tão bom, tão rápido, tão explosivo, tão jovem, era realmente uma releitura de LeBron James. Decepções nos playoffs, principalmente Kawhi Leonard matando aquele game winner em 2019 que calou todos, que foi o game winner mais histórico de todos os tempos na NBA, o arremesso mais improvável de ter caído, ainda mais batendo 4 vezes no aro, foi algo lindo de se ver. E por último, a perca de confiança do próprio Ben Simmons, né? Após aquela série contra o Atlanta Hawks, na qual uma bandeja basicamente definiu o futuro do cara. Ele se negou a subir pro aro, ele estava sendo marcado, mas quando ele se livrou da marcação no giro, o cara que estava embaixo do aro era o Trae Young, um cara de 1,85 m, inclusive eu gosto de deixar aqui claro que ele é mais baixo do que eu, e deve ter ali seus 75 quilos molhado, e ele não subiu para finalização tendo 2,10 m, quase 100 quilos de massa e sendo um dos melhores finalizadores atléticos de todo o Philadelphia 76ers. E dali em diante, ele já havia perdido muito da confiança que ele havia ganhado ao longo do tempo, o cara foi ladeira abaixo, e eu acredito que a parte das lesões que ele foi tendo, lesão nas costas, lesão no pé, principalmente a lesão nas costas que acabou perdurando por muito mais tempo do que a gente esperava, foi decorrente à falta de confiança que ele perdeu justamente jogando no Philadelphia 76ers, porque o começo da carreira dele, ele era tão bom que ele não ter arremesso era meio que uma bênção para os outros times e todo mundo se questionava, ele realmente precisa de um arremesso? Já tivemos tantos jogadores que foram grandes sem precisar de arremesso, por que o Ben Simmons não pode ser um dos caras que não arremessa, cercado por outros jogadores que arremessam? Mas o senhor Kobe Bean Bryant já havia avisado que se ele não aprendesse a arremessar, inclusive interpretado como uma piada, mas o Kobe falou, eu estou falando muito, muito sério, ele vai se arrepender pro resto da carreira. E realmente aconteceu. A última temporada que ele fez mais de duplos dígitos de pontuação foi realmente a temporada de despedida dele do Philadelphia, com 14 pontos de média, 14, alguma coisa, e desde então ele veio naquela ladeira abaixo, da onde ele é trocado de um lado pro outro, na esperança de que ele retome a sua carreira, o time cerque ele de outros bons jogadores, que ele retome a confiança, um novo ar, um novo ambiente, mas isso acabou nunca a se concretizar. Por exemplo, a primeira troca que fez
fez muito bem pro Philadelphia, fez muito bem também pro Brooklyn Nets, que foi se livrar de um dos problemas dentro do vestiário que eles estavam tendo, foi com James Harden, mandando James Harden em Philadelphia. James Harden depois teve outra treta lá com Daryl Morey. Inclusive, eu cansei de cobrir sobre esse papo, ele chamando o cara de mentiroso lá na China e tudo mais. E ele, após sair do Philadelphia 76ers, ingressando no Brooklyn Nets, onde tinha Kyrie e KD, ele realmente não precisava chutar a bola se ele não tivesse de confiança. Ele precisava defender, passar a bola, pegar rebote, ligar na transição, finalizar na transição e fazer o básico de um jogador da altura dele, que jogava na posição dele. Ele nem precisava efetuar a posição de armador principal, sendo na posição 1, porque tinha o Kyrie Irving. Só que ainda assim, até a passagem dele no Brooklyn foi tão conturbada com questão a lesões, dele nunca estrear, o Big Three, que talvez ele volte a ser um jogador que ele já foi, tá todo mundo esperando, mano, o KD e o Kyrie praticamente implorando pro cara voltar pra quadra, demorou muito, perdeu temporada, ele voltou, ele chegou em quadra, e aí tinham que pedir pra ele finalizar. O Kyrie às vezes armava, chamava a atenção de 2 jogadores, passava a bola pra ele e gritava, Ben, shoot, e ele não chutava a bola, ele não finalizava, mesmo próximo do aro, ele caçava o KD, e aí o KD forçava algum arremesso, jogava individualmente, ou ele ia fazer um corta-luz, e aí, a partir do momento que viram que ele estava abalado emocionalmente, psicologicamente fraco, que ele não desenvolveu um arremesso, e que podia deixar ele livre para chutar, a vida ofensiva do Ben Simmons acabou e ele praticamente se tornou um role player da parte defensiva. Ele já atuou por 3 equipes, atuou pelo Philadelphia, aí Brooklyn, como eu citei, e por último ele assinou um contrato mínimo com o Los Angeles Clippers, buscando também um novo começo para a carreira dele. Nessa breve passagem de Clippers dele, que foi na metade da temporada 24-25 que acabou de acabar, ele teve presente em 18 partidas, não se estabeleceu, não estendeu seu minuto de quadra, não foi importante. Quando chegou a pós-temporada, ele nem esteve presente em quadra, basicamente. E agora, quando a temporada acabou, a gente vê que ele foi tão descartado, tão jogado de lado, que não existe interesse genuíno em tentar assinar com o cara nem por um contrato mínimo. E eu já vou chegar agora nos principais interessados nos serviços dele, por onde ele pode ir e como seria esse acordo. É bizarro, eu olho aqui a tabela de estatísticas do Ben Simmons, ele perdeu a temporada 16-17 quando ele chegou no Philadelphia inteira por causa de uma lesão no pé. Aí jogou 4 temporadas consecutivas, 2 delas extremamente saudável, 2 ali passando um pouco da metade, quase chegando a 60 jogos. Aí depois de 2020 e 2021, que foi a última temporada boa dele, que ele inclusive foi cotado para Defensive Player of the Year, ficou em segundo. Essa temporada dele foi genial defensivamente. Ele realmente conseguia parar praticamente todos os atletas que ele jogava contra. Eu acho que o único defensor acima dele na época com questão a perímetro era o Kawhi Leonard, e ele era forte o suficiente para poder defender dentro do garrafão, pivô mais pesado, rápido o suficiente para defender armadores mais baixos. Aí ele ficou uma temporada inteira sem jogar, que foi 2021-22, depois de todo aquele contexto dele se negar a jogar pelo Philadelphia. Aí chegando no Brooklyn, ele jogou 42 jogos com quase 7 pontos de média. Jogou 15 jogos apenas, 6 pontos de média. E a última passagem dele, 2024-25 pelo Brooklyn, ele teve uma média de 6,2 pontos, estando presente em 33 jogos. E aí o Brooklyn falou, chega, mandamos ele para o Los Angeles Clippers. Ele já havia terminado seu contrato terrível, estava num contrato basicamente de mínimo, e o Clippers até agora não renovou com ele, fez outras modificações interessantes, trouxe Bradley Beal, trouxe Chris Paul, juntou todo o asilo lá na franquia de LA para tentar uma última corrida, porque todos eles estão desesperados por um título da NBA, então por que não juntar todo mundo que quer ganhar um título e torcer para que todo mundo fique saudável no final das contas. E agora a gente se encontra no momento da agência livre, onde temos, basicamente, que eu consigo me recordar, 8 jogadores de alto nível ainda na agência livre, alguns restritos, outros irrestritos, e temos ali um cara que foi primeira escolha do draft de 2016, foi calouro do ano, cotado para MVP, cotado para defensor do ano, não assinando com as equipes nem por um contrato mínimo de veterano. Então vamos lá, quais são os 3 possíveis destinos do Ben Simmons neste exato momento, se não for a China, o Shanghai Sharks, que muita gente já fez meme, já fez thumb, já falou a respeito, já zoou muito ele, e infelizmente não tá tão distante assim quanto o que antes era meme e agora pode ser realidade. Temos 3 interessados e um deles me entristece muito. Um deles é o Sacramento Kings, o outro é o Boston Celtics e por último o New York Knicks. Sendo bem sincero para vocês, eu não vejo uma melhora pro Ben Simmons em nenhuma das equipes. Nenhuma das equipes vai falar, nossa, melhoramos o nosso elenco trazendo Ben Simmons. Um dos pontos mais fracos com questão ao Sacramento Kings neste exato momento, após fazer várias movimentações para jogadores que não espaçam muito bem a quadra, é realmente arremessadores. Domantas Sabonis não é um arremessador confiável. O único nome que eles têm de melhor arremessador, inclusive tá arremessando pior que o Keegan Murray. Zach LaVine também é um bom arremessador, só que é aquele cara um pouco mais
mais ball hawk, né? Aquele puro cestinha que você tem que largar ele ali pra chutar 25 bolas por partida. Aí tem o DeMar DeRozan e agora eles assinaram com o Dennis Schroeder, se eu não me engano, que também é um arremessador um pouco mais confiável. Mas o time do Kings, no geral, ele é bem ruim de espaçamento. Isso foi um dos problemas pra eles na temporada anterior. Eu não vejo como trazer um cara que não finaliza, não arremessa, já não tem mais o mesmo valor de quadra que ele teve como defensor, porque ele não é mais tão forte, tão físico para defender garrafão como era antigamente, e também não é mais tão rápido, tão atlético para defender muito bem jogadores no perímetro. Então ele já não é mais o mesmo defensor, já não ataca legal, não desenvolveu arremesso. E por que trariam ele para alguma equipe, tá ligado? Então já vou descartar ele do Sacramento Kings. No caso do Boston Celtics, seria apenas talvez para evitar um contrato maior, assinar um mínimo de veterano com ele para preencher o elenco e dispensar ele na próxima temporada, ainda acreditando no futuro projeto de Jason Tatum quando voltar a estar saudável. E aí, por último, temos o time que tá com uma última vaga, que tem duas opções, que é o New York Knicks. O New York Knicks ele pode assinar um contrato com um dos jogadores que acabou chegando na equipe na segunda rodada do draft desse ano. Eu acho que esse seria o melhor a se fazer, porque posso estar enganado, mas o contrato de um second rounder, de um atleta de segunda rodada, é mais barato do que um contrato mínimo de veterano. Você pode assinar com um cara ali até por, sei lá, $800 mil por ano, enquanto um contrato mínimo de veterano você vai pagar ali uns 3 milhões. Então não faz sentido pro Knicks, eu acho, que investir num Ben Simmons, só porque, teoricamente, o esquema do Mike Brown pode favorecer ele jogando, porque o Mike Brown tem características mais defensivas, trazer ele pra um time novo, uma cara nova, voltar pra Nova York, que ele gosta da cidade, talvez seria bom pra ele, só que ao mesmo tempo também não seria bom pra ele, porque as torcidas do Celtics e do Knicks, que são grandes mercados, é uma pressão absurda, é uma pressão constante, 24/7 basicamente na vida do cara quando ele não está performando bem. Então também seria algo negativo ele jogar nesses dois polos que eu citei. E o Knicks realmente só tem mais uma vaga, eu acredito, que é a vaga do 12º jogador, que eu acho que se o time quiser um pouquinho mais de mídia e uma mídia não tão positiva assim, aquela cobrança, o Ben Simmons no banco, não sei o que, aquele drama dentro do vestiário, um cara que não vai estar muito bem, não vai estar colocando os teammates dele pra cima, não vai estar feliz em estar jogando basquete, mesmo estando só fazendo parte de uma franquia, pra que trazer ele ao invés de dar a chance pra um cara mais novo que vai custar muito menos e vai ter um menor risco, sendo que a quantidade de veterano que a gente já tem na equipe é o suficiente. Então, dito tudo isso que eu falei nesse vídeo, é muito triste a gente ver como está se encerrando a carreira de um jogador que um dia já foi cotado para ser o novo LeBron James. Ele já fez dinheiro suficiente para aposentar ele e a família dele pro resto da vida. Eu acho que daqui pra frente não... Eu acho que daqui pra frente o problema não é mais monetário, mas assim realmente da cabeça do Ben Simmons, de querer ainda jogar basquete, querer ser aquele cara que um dia ele foi e realmente não conseguir mais, porque quando ele tá dentro de quadra tem várias barreiras, inclusive barreiras mentais que impedem ele de desempenhar, e a cobrança eterna pro jogador que um dia ele foi, pra promessa que ele chegou a demonstrar ser, mas nunca alcançou. Lembrando que essa aqui é apenas a minha opinião, eu quero saber o que você acha a respeito do Ben Simmons, do futuro da carreira dele, aqui nos comentários, se ele vai realmente jogar num Shanghai Sharks da vida, mudar de liga, ou vai assinar por algum contrato mínimo para fazer parte do banco de reservas. Deixa aqui embaixo que eu quero saber o que você acha. E se você ficou até aqui, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais a continuar com esse projeto. Se você gostou do conteúdo e quiser ajudar mais diretamente, temos o Hypei, o Valeu Demais e também o Seja Membro, ou então o primeiro link aqui na descrição, que é a loja Trash Talk, a loja oficial do canal, onde você encontra roupas personalizadas para você andar estiloso, confortável, e são drops limitados que você pode adquirir, fechou? Agora sim eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, forte abraço, até a próxima e falou!